Bom dia, pessoal. Estamos aqui para a aula de Direito Penal 2, aula essa introdutória da nossa disciplina. Vamos realizá-la hoje de maneira assíncrona, em virtude da participação de um evento mais adiante, né, na jornada, de um lançamento de livro em que eu possuo um capítulo e que vocês estão convidados, né? A gente vai enviar pelo WhatsApp e também por outros meios o convite para integrarem o grupo que irá assistir, né, as palestras e o lançamento da obra Lawfare, o Calvário da Democracia Brasileira, uma obra que foi incorporada, né, já a diversas plataformas e tem recebido muitas críticas favoráveis, né, diante do contexto em que nos encontramos e da forma como ela é produzida, contando com várias análises de diversos juristas e pessoas das mais variadas perspectivas que permitem aprofundar-se no tema do lawfare e seus desdobramentos. Bom, mas como gostaria de aqui pontuar a importância da disciplina de Penal 2 em continuação àquilo que estabelecemos como conteúdo e conceitos em Direito Penal 1, lembrando, mais uma vez, que a parte geral do direito penal é formada por três grandes teorias. A teoria da norma penal, ou teoria geral da norma, a teoria jurídica do crime, ou teoria geral do delito, e a teoria das penas. Bom, Direito Penal 2, ele começa com um elemento, ou um dos conteúdos importantíssimos da teoria geral do crime, ou da teoria jurídica do crime, que é a culpabilidade e a estrutura da culpabilidade, e já em seguida vai tratar da teoria da pena, que é uma parte bem longa, onde a gente termina pela discussão das causas de extinção da punibilidade. Então, a nossa disciplina, ela vai pontuar exatamente a estrutura da culpabilidade como um dos elementos introdutórios para que a gente possa fazer, inclusive, a análise da pena. Não é à toa que das consequências jurídicas da prática de um injusto penal ou do ilícito penal, nós temos as possibilidades de impor penas ou medidas de segurança. As medidas de segurança têm por fundamento a perigosidade ou a periculosidade do agente. Então, é uma outra análise que é feita, muitas vezes, sobre o conteúdo objetivo, a partir de detalhamentos que vêm de exames psiquiátricos e auxiliam a cognição judicial no tocante a esse aspecto da periculosidade ou da perigosidade. Ou ao menos deveria ser assim. Nós depois vamos discutir isso e como efetivamente funcionam esses saberes no tocante à imposição da medida de segurança. Já no tocante à pena, o pressuposto da pena é a culpabilidade. Então, para a consequência jurídica da prática do ilícito penal, chamada de pena, ou entre as duas hipóteses de sanções ou de consequências jurídicas da prática do ilícito penal, nós temos como formas de sanções a pena ou as medidas de segurança. Seriam essas duas formas. Para a pena, o pressuposto da pena é a culpabilidade. Aqui abre-se uma série de discussões que eu acho que já começamos a desenvolvê-las
na análise do preambular, né, da estrutura do delito, principalmente quando nós tratamos do conceito analítico do crime. O crime visto analiticamente como o fato típico, antijurídico e culpável. Então, o crime é formado por esses três elementos: a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Quando nós fazemos essa análise, e essa análise não pode estar aqui dissociada de maneira alguma dos elementos não só constitutivos, mas também de elementos materiais que nos permitem averiguar a prática do crime. Posteriormente, nós também vamos voltar a essa análise. Dizemos, então, que o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Isso para a grande maioria da doutrina. Em 1975, um penalista brasileiro importante, chamado René Ariel Dotti, lança uma teoria de que, na verdade, o crime seria só o fato típico jurídico, uma vez que a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Faz essa análise dizendo que quando, da teoria welseniana, que deslocou o dolo e a culpa da culpabilidade para o tipo penal, ou seja, eles deixaram de ser elementos da culpabilidade e passaram a integrar o tipo como elementos subjetivos do tipo. O tipo é doloso ou culposo, isso a gente também já estudou, já fizemos essa análise. Ao fazer isso, ele exclui da análise do injusto penal a culpabilidade, ou seja, essa reprovação do sujeito pelo fato praticado não seria mais um elemento constitutivo do conceito de crime, mas mero pressuposto da pena. E isso depois é desenvolvido por Damásio de Jesus, né? Ele faz uma análise onde mantém essa perspectiva do René Ariel Dotti de que a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Então, o crime seria o fato típico e antijurídico e a culpabilidade mero pressuposto da pena. Assim interpretam parte da doutrina. Vejam que é uma parte pequena, porque a grande maioria dos doutrinadores continua afirmando que o crime é o fato típico, antijurídico e culpável e, portanto, incluindo a estrutura da culpabilidade entre os elementos constitutivos do delito. Eles exprimem que não necessariamente o dolo foi completamente incorporado também ao tipo, uma vez que uma parcela importante do dolo, que é a consciência da ilicitude, ou a potencial consciência da ilicitude, é ainda hoje um dos elementos constitutivos da culpabilidade. Portanto, como declarado por Klaus Hoxe, existe um fenômeno da bilocação do dolo. O dolo está duplamente localizado. Ele está tanto no tipo como elemento subjetivo, como na culpabilidade como um elemento de consciência da ilicitude do fato ou da possibilidade de tomar conhecimento desta ilicitude. E importa observarmos aí que nessa discussão não houve uma retirada por completo de todos os elementos conformadores da estrutura do dolo da culpabilidade, porque a potencial consciência da ilicitude ou a consciência da ilicitude, como queiram, porque depois também nós vamos diferenciar o significado desses institutos ou dessa declaração, né, de potencial consciência da ilicitude, vejam que ela também está no tipo penal.
né, a título de dolo. Portanto, é uma coisa que é indissociável. Você vai ter que fazer esta análise, e aí é, é estranho para essa imensa maioria da doutrina excluir a culpabilidade como pressuposto, excluir a culpabilidade como elemento do delito e localizá-la apenas como pressuposto da pena. Até porque, como diz o Bittencourt, todos os outros elementos são pressupostos da pena. Se você exclui a tipicidade de uma conduta, ela, obviamente, não terá por consequência a aplicação de pena ou medida de segurança. Então, a tipicidade é pressuposto da pena. Se a relação de contrariedade entre a conduta e o ordenamento jurídico não se confirma, se não há antijuridicidade, então é óbvio que a antijuridicidade também se torna pressuposto da pena. Portanto, a culpabilidade é o último desses elementos informadores do conceito analítico de crime trazido pela moderna teoria penal. E dificilmente a gente pode extrair desse fenômeno. Inclusive, é possível alertarmos que aquela ideia de que uma ilicitude pode ser proclamada mesmo na inexistência da culpabilidade, e isso aqui a gente trata dos atos praticados na menoridade, né? As infrações praticadas pelos adolescentes, né, que são os atos infracionais, e que têm similitude com o crime, porque é a partir daquilo que está tipificado que nós vamos também imputar a prática de ato infracional. Os atos infracionais, eles são, têm por consequência, no caso da prática deles por adolescentes, observem que são crianças as pessoas em desenvolvimento até os 12 anos. Adolescentes, as pessoas em desenvolvimento até os 18 anos, né? E podendo se estender essa proteção dada pelo Estatuto da Criança e Adolescente até os 21, mas a partir dos 18 alcança-se a maioridade penal. Então, abaixo dos 18, todas essas pessoas são inimputáveis. Esses atos praticados não são crimes, são ilícitos, recebem uma consequência, porque pode haver, no caso do adolescente, a partir dos 12 anos de idade, a aplicação das medidas socioeducativas, que são consequências pela prática desses atos infracionais, mas eles não estão estabelecidos dentro ou não são compreendidos pelo nosso ordenamento como crimes. Tanto que várias das consequências da prática criminal, entre elas a reincidência, né, e outras tantas, não são atribuíveis ao adolescente, ainda que o fato seja similar ao crime que tenha sido praticado por uma pessoa após a maioridade, após os 18 anos de idade. Então, aqui é muito importante a gente classificar bem esses institutos e entender que essa alegação, não, o ilícito está posto independente da maioridade penal. E uma pessoa inimputável apenas não receberá a pena, mas a ilicitude gravada foi a mesma. Não é bem assim, porque a forma como ela é incorporada pelo ordenamento não é dentro do conceito de crime. É, assim, um ato desviante, é um ato ilícito, mas tem um nome, né, próprio, que é de ato infracional, com um modelo próprio de apuração e uma consequência própria que não é a pena, embora eufemisticamente é uma pena, né, principalmente no caso da internação. A diferença para uma prisão é um eufemismo, né, no seu sentido próprio. Mas não é assim que a gente entende o que o direito
trata cada um desses elementos, cada um desses fenômenos e atribui a eles conceitos. Uma coisa é o ato infracional e sua apuração, quando praticado na menoridade. Outra coisa bem diferente é o crime e o ilícito que vem estabelecido a partir da maioridade, com atribuição a partir da reprovação do autor. Uma outra questão, e aí de uma dimensão um tanto histórica, é a importância que a culpabilidade tem para a teoria do delito. Observem que é muito complicado você trazer para o ambiente da análise do ilícito penal, do crime, as análises que foram desenvolvidas por outras teorias voltadas para a reparação, como ocorre no campo civil, no tocante à responsabilidade objetiva, porque a responsabilidade penal ela é subjetiva. Há uma exigência em torno disso, em virtude dos princípios de ampla defesa de contraditório e de necessariamente você atribuir o fato a um autor, porque é um projeto ético lançado socialmente que individualmente é rompido. Esse pacto é rompido de forma individual e esse sujeito ele se torna passível de receber uma punição, de receber uma pena. Portanto, eu não posso tratar dessa matéria como talvez outros ramos do direito tratariam. Estariam aí buscando expandir o alcance da responsabilidade para obter reparações no tocante ao ilícito que foi praticado. Não é o que ocorre no campo penal. No campo penal, essa responsabilidade é estrita, é uma responsabilidade subjetiva, é uma responsabilidade individual. Ah, professor, mas a gente já ouviu falar, e me parece que a partir da Constituição de 88, no seu artigo 225, parágrafo 5º, e também nos artigos da Lei 9.605/98, há a possibilidade da responsabilidade penal da pessoa jurídica. É fato. Mas como nós vamos gravar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, existe uma série de elementos que passam, em parte, pela própria ideia de culpabilidade, porque é uma reprovação que é feita pelo dirigente ou assembleia dessa pessoa jurídica. Está lá no artigo 3º da Lei 9.605/98, né, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Então, assim, criamos no nosso sistema jurídico penal essa possibilidade de reprovação penal de pessoas jurídicas. Existe uma resistência, exatamente por romper com um dos desdobramentos da culpabilidade penal, que é o princípio da pessoalidade da pena. A pena imputada tem que ser pessoal, ela não pode transcender, também compreendido como princípio da intranscendibilidade penal mínima. A pena não pode transcender a pessoa que é reprovada, a pessoa que recebe ela. De maneira que, ao fazer isso, a pena estaria rompendo aí um princípio constitucional. Portanto, observem, diante de tudo que a gente falou até o momento, as dificuldades que nós temos para uma análise da estrutura da culpabilidade, quando o próprio sistema vai ampliando aí essas bases de imputação, incluindo, por exemplo, pessoas jurídicas. E aí eu teria que realmente construir todo um modelo, né, de imputação que buscasse minimamente ferir, né, a forma comum que está aqui presente, que passa pela ideia de culpa. Mas essa ideia de culpa, ela não é nova. Veja que, mesmo na antiguidade, já se discutia
esse fenômeno do dolo, da responsabilização individual e subjetiva pelos ilícitos, pelos danos provocados. E é muito clara a discussão ocorrida entre Ambrósio da Cantuária e Guilherme da Normandia, o invasor normando da Inglaterra, onde ele não queria se submeter ao poder eclesiástico, por razões óbvias, e, ao mesmo tempo, Ambrósio, mantendo firme os dogmas católicos, né, os dogmas da Igreja Católica, buscava, nesse debate com Guilherme, submeter todos ainda à ordem religiosa imposta ali no medievo. Né? Então, essa discussão, esse debate foi importantíssimo até para fundamentar o que hoje nós entendemos por culpabilidade. Nessa discussão, Guilherme, de forma bem intuitiva, dizia: olha, o seu Cristo, ele morreu na cruz para perdoar todos os pecados. Sendo assim, eu não tenho mais dívidas, eu não tenho mais pecados a serem perdoados. Né? Então, nós, homens, estamos livres do pecado. Bom, o que Ambrósio da Cantuária coloca não vai muito nesse sentido. Né? E depois também o Guilherme dizia, olha, se ele morre na cruz dentro dessa perspectiva, ele também não dá a outro homem essa legitimidade para interceder, ou seja, funcionar, né, como um intercessor nessa divulgação da culpa. Ou seja, como um homem pode julgar outro? Essa era a grande questão. Qual a legitimidade que alguém que é igual a mim, em consciência, dever e moral, tem de me julgar e de me repreender por aquilo que eu pratico, se o maior de todos os homens, o homem divino, perdoou a todos? Como é que alguém pode julgar outro? Essa é a grande questão. E Ambrósio, sabiamente, dizia o seguinte, que é verdade, que Deus se fez homem, que deu homem, né? É o texto latino. Deus se fez homem. E ao se fazer homem, dotou esse homem, à sua semelhança, de uma consciência moral, de uma consciência superior, apta a ter uma compreensão do certo e do errado, daquilo que deve, de maneira clara, produzir enquanto ação intramundana. A ação do homem sobre o mundo deve ser uma ação pautada nesses termos. Porém, ele também gerou um poder de correção. Não que os homens não sejam iguais, mas é necessário que alguém advirta o outro dos seus erros, para exatamente compor novamente essa sociedade, para que ela possa se recompor de desvios e da maldade, para que as pessoas tenham alguma força que legitime a reprovação dessa maldade, a reprovação desses desvios. E é por isso que ele diz que, numa passagem bíblica, no Novo Evangelho, no Novo Testamento, o Cristo próprio disse a alguns dos seus discípulos que eles teriam essa legitimidade, porque ele disse que, e sobretudo a Pedro, né? O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Ao fazer essa afirmação, criou-se aí a possibilidade, sim, de um juízo de censura.
da censurabilidade de determinadas ações em relação ao princípio maior, aquilo que deveria pautar moralmente os sujeitos na condução de suas vidas. E isso cria, segundo Ambrósio, uma doutrina de reprovação. Que não é que um homem seja maior ou melhor do que o outro, mas a necessidade que nós temos de que algumas pessoas exerçam socialmente um juízo de censurabilidade e reprovem outros por suas condutas, exatamente para que, havendo isso, exista um jeito ou uma forma de repactuar socialmente aquilo que foi desviado e projetar novamente a sociedade num outro patamar de justiça, igualmente, e de busca moral. Então, era importante afirmar esse poder. E Ambrósio, nesse debate, Ambrósio da Cantuária, nesse debate com Guilherme William da Normandia, conseguiu construir elementos que permitiram essa reprovação. Né? E, a partir de então, ficou claro que era necessário, em qualquer estrutura orgânica, social, ou que tenha uma organização política, termos pessoas aptas a exercer esse juízo de censurabilidade. Culpabilidade não é mais nem menos do que isso. Não é uma situação própria do sujeito, não é o sujeito que age com autocensura. Como diria Welzel, a culpa não está na cabeça do réu. Às vezes até o réu age sem culpa, principalmente nos delitos habituais, ou nos crimes de integração, por exemplo, numa organização criminosa. A pauta social desses sujeitos, a sua pauta ética é outra. Obviamente, na hora que agem, não estão em autocensura, ou achando que estão praticando um fato ilícito. Muitas vezes é o fato que é determinado por essa pauta própria, que lhe foi construída. Então, não existe essa da autocensura. A censura vem de um outro sujeito apto a investigar se, com relação às normas estabelecidas no pacto social, as normas estabelecidas pelo direito, sobretudo, aquela pessoa é ou não merecedora de censura, de reprovação. Então, a culpabilidade não está na cabeça do réu, mas está na cabeça do juiz. É um elemento de reprovação do autor do fato. Aqui nós chegamos ao conceito de culpabilidade. Veja a extensão, né, para podermos debater esse simples conceito, que é culpabilidade. A reprovação do autor do ilícito. Como alguém tem autoridade para reprovar o autor do ilícito? Isso está descrito na forma como a nossa Constituição atribui funções e atribui poderes, né? Distribui esses poderes do Estado entre funções específicas, né? De executar, de legislar e de julgar, de reprovar e de censurar pessoas. Então, o Poder Judiciário, ele passa a ter essa legitimidade a partir da nossa organização política. E aí existe um fundamento que lhe é historicamente atribuído de reprovação social, reprovação do autor de um fato ilícito. Ele vai averiguar os elementos integrados na estrutura da culpabilidade para observar a possibilidade ou não de reprovação do autor de um fato ilícito.
E culpabilidade nada mais é do que a possibilidade de reprovar o autor do fato ilícito. É a reprovação do autor do fato ilícito por aquilo que ele praticou, por aquilo que foi obra sua. É esse juízo de censura que Ambrósio de Cantuária discutia com Guilherme da Normandia. Essa possibilidade de que no universo dos homens exista alguns que possam ser destacados para esta função de correção, de censura, de reprovação dos ilícitos. Então, é importante que, dentro dessa sistemática, observemos, então, que a culpabilidade nada mais é do que uma reprovação subjetiva, uma reprovação do sujeito. E lógico que, fazendo essa análise subjetiva, eu diria que, de longe, é a estrutura mais humana, é a estrutura de maior humanidade dentro dos elementos constitutivos do delito. Portanto, a culpabilidade é o elemento humano fundamental que me vai dar a tônica da responsabilidade subjetiva. E daí o motivo pelo qual eu não posso jamais apartá-la do conceito de crime. Porque o crime, como um fenômeno humano, não se dissocia da análise da culpabilidade. O crime é o fato típico, antojurídico e culpável. Eu não tenho como exprimi-lo de outra maneira dentro da teoria dogmática moderna. Eu não tenho como classificá-lo excluindo a culpabilidade e dizendo que ela é mero pressuposto da pena. Porque a gente já viu, inclusive, que todos os outros elementos são pressupostos da pena, porque na ausência deles, a pena não vem como consequência. A pena como uma das consequências jurídicas possíveis da ilicitude penal. E a ilicitude praticada que não tenha por consequência pena é um ilícito, é um desvio, mas não seria propriamente crime, porque quando eu imponho uma medida de segurança, o fundamento aí não é uma censura, eu não censuro o autor. Eu apenas classifico uma norma de proteção da sociedade dentro de um perigo concreto que é individualmente ali estabelecido. O fundamento para a medida de segurança não é a culpa, mas a periculosidade do agente, a periculosidade. E aí não está sendo avaliado o sujeito ativo, portanto, não estaria dentro da ideia de um crime. É uma ilicitude, óbvio, o ilícito, o injusto está ali formado, mas não há uma responsabilidade subjetiva exposta. O que existe é uma análise de perigo, de uma emergência onde a sociedade, para se proteger, determina uma certa estrutura de intervenção, que são as chamadas medidas de segurança. Essas medidas de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial estão, assim, predispostas nessas hipóteses. Então, observem que a culpabilidade é um dos elementos do crime. Ela enseja um juízo de censura do autor do fato. Ela promove a possibilidade de interlocução humana, né, centrada nas motivações, na capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato e na situação concreta, né, que exigia do sujeito uma determinada conformação de conduta. Tudo isso é base para que nós façamos a análise da estrutura da culpabilidade. A culpabilidade como um juízo de censura. A culpabilidade como um elemento importante
em toda essa análise que desenvolvemos até o momento. Eu gostaria de alicerçar que esse desenvolvimento da teoria da culpabilidade passou por pelo menos 3 teorias até chegar à estrutura que hoje nós observamos, que foi mais ou menos fixada em 1930, ou seja, na década de 30 do século XX, pela teoria finalista welseniana, que é a estrutura normativa pura da culpabilidade. Mas a primeira das teorias, a teoria psicológica, estava vinculada aos elementos clássicos, né, que formaram a estrutura do delito. A teoria psicológica desenvolvida ainda por Liz Belling, né, que estava vinculada à perspectiva, né, do dolo e da culpa como formas da culpabilidade. Eles seriam, na realidade, o elemento subjetivo de análise desta reprovação. Então, primeiro, se observava se concretamente havia uma conduta amoldada ao tipo, naquela perspectiva do Tatis Bestan, que é o tipo total de injusto, um elemento objetivo de análise, que seria vinculado exclusivamente aos elementos descritivos, e um elemento subjetivo de análise, onde estaria a culpabilidade, e ela seria dolosa ou culposa. A culpabilidade seria dolosa ou culposa, o dolo e a culpa eram elementos que estavam ensejando esse fenômeno. Bom, já no início do século XX, em 1908, para ser mais preciso, um autor importante, né, para análise da culpabilidade, né, que é o Reinhard Frank, né, ele, dentro da sua teoria, a teoria de Frank, né, sobre a culpabilidade, que é chamada teoria psicológico-normativa, introduziu outros elementos, porque diz que não eram apenas o dolo e a culpa os elementos da culpabilidade, mas ela tinha outros elementos que eram de articulação judicial. Era a imputabilidade, a potencial, ou na realidade ele não chamava ainda de potencial, a consciência da ilicitude, a imputabilidade, a consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta conforme o direito. Esses seriam fatores de ordem normativa que se somavam ao dolo e à culpa para a análise da culpabilidade. E aí cria-se a teoria psicológica normativa, que na realidade é a teoria normativa que vai aí ser fundada. Então, Frank consegue desenvolver todos os elementos estruturais da culpabilidade como hoje nós o concebemos. Foi importantíssima essa análise trazida por ele, já rebatendo a teoria clássica, que era psicológica pura, dizendo que essa culpabilidade, sem os elementos usados judicialmente e analisados, né, para a reprovação do fato, não teria uma solidez, ela não poderia produzir aquilo que estava disposto para chegar à reprovação do autor. E, portanto, ela teria essa conformação, né, com outros elementos, para além daqueles especificados inicialmente. E, por último, na década de 30, com o finalismo, existe uma reorganização dos elementos, a partir dos elementos da culpabilidade, já que o dolo e a culpa são incorporados no tipo. Eles se deslocam da estrutura da culpabilidade para o tipo penal, para a tipicidade. E, ao haver isso,
a culpabilidade fica apenas com seus elementos normativos, de imputabilidade, de consciência da ilicitude e de inexigibilidade de conduta diversa, né, daquela que era tomada pelo autor, ou da exigibilidade da conduta conforme o direito, no caso concreto. Alguns autores preferem esse outro termo, da exigibilidade de conduta conforme o direito, no caso concreto. Ora, nós temos esses três elementos: imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta conforme o direito, ou inexigibilidade de conduta diversa, como elementos informadores de caráter normativo do conceito de culpabilidade. Portanto, a culpabilidade, dentro da teoria welsiniana, passa a ser normativa pura. Nós temos, nesses três elementos, os elementos normativos puros, né, de conformação do conceito de culpabilidade. Esse deslocamento do dolo para o tipo penal, assim como da culpa para o tipo penal, e aí aparecendo como elementos subjetivos do tipo, dolo e culpa são elementos subjetivos do tipo, e a culpabilidade é formada apenas pela imputabilidade, pela consciência da licitude e pela inexigibilidade de conduta diversa. Essa conformação normativa pura, trazida por Welsing, dará ao juiz as categorias para exercer aquele juízo de censura que nós falamos aqui. O juiz vai analisar se o sujeito é imputável, se ele tem imputabilidade, vai observar, no momento da ação, a consciência da ilicitude, ou se ela era possível. Depois a gente vai fazer essa distinção entre potencial consciência da ilicitude e consciência atual. E o juiz vai analisar a exigibilidade do direito, da norma jurídica, naquele caso concreto, ou se ela era inexigível, em virtude das circunstâncias. Reunindo esses elementos, eu extraio o juízo de reprovação do autor. Um autor que é capaz de entender o caráter ilícito do fato, que tinha condições de tomar conhecimento daquela ilicitude na hora de sua concreção, no momento em que estava atuando, e que não existia nenhum outro tipo de fator, nenhuma outra contribuição que tornasse aquilo inevitável, que tornasse possível a exigência ou a inexigência da norma jurídica, nós estamos diante de alguém que tem que ser reprovado por aquilo que praticou. É a perspectiva de construir elementos para ofertar aos juízos situações objetivas de reprovação do autor do fato. Ele vai fazer essa análise está sobre esses elementos normativos puros, objetivos, que vão permitir a reprovação do autor do fato. Então, a culpabilidade assim construída vai dotar a dogmática de uma certa estrutura apta a judicialmente reproduzir esse juízo de censura, a possibilitar esse juízo de censura, essa reprovação do autor do fato. Dentro dessa dinâmica que nós construímos aqui, e que tratamos já das teorias, a teoria psicológica da culpabilidade, que trabalhava apenas a culpabilidade como dolo ou culpa. A teoria psicológica normativa, que é a que introduz os elementos normativos, que depois são apenas reagrupados por Welsing, mas é a grande virada histórica na análise da culpabilidade, já que não vai se fazer agora uma análise tão somente de autocensura, do sujeito se sentir ou não culpado, mas uma análise com elementos normativos, né? A partir de Reinhard Frank, em 1907, onde ele publica sobre a estrutura da culpabilidade,
é um texto que nós temos em espanhol, tradução de uma editora lá em Buenos Aires, que é muito boa. Depois aqueles que se interessarem, a gente pode passar as informações, né, sobre o texto. Foi essa obra que permitiu estruturar a culpabilidade como hoje nós a encontramos. E, posteriormente, Welser faz uma reorganizada dessa estrutura para deslocar o dolo e a culpa ao tipo penal. Com tudo isso que nós colocamos aqui para vocês, fica a questão relacionada às razões pelas quais a culpabilidade é um fenômeno humano. Exatamente por todos esses elementos que estão aqui elencados, é a primeira vez dentro da estrutura do tipo do crime, do conceito de crime, que eu vou fazer a análise do seu autor propriamente, né? Entender como o autor funcionou dentro dessa estrutura. Se ele era imputável, se ele tinha consciência da ilicitude, se não era exigível dele a norma jurídica por conta das circunstâncias do fato concreto. A gente vai estudar tudo isso, né? Mais adiante. E observem que dentro de toda essa dinâmica construída dessa forma, a culpabilidade vai traduzir essa perspectiva da reprovação, de censura desse autor, a partir da atuação do magistrado, a partir da atuação judiciária. Ora, dentro dessa teoria normativa pura, trazida por Welser, como hoje nós conformamos a estrutura da culpabilidade, temos a culpabilidade como formada por 3 elementos: imputabilidade, consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. São esses os elementos informadores da culpabilidade normativa pura. Bom, gente, por aqui a gente encerra. Hoje eu queria passar, sobretudo, esse conteúdo, mais rápido, mas na sequência, na segunda-feira, acho que tendo assistido essa aula e com as complementações que iremos fazer na dinâmica do grupo, seria bom surgirem alguns questionamentos e a gente poder debater isso com toda a turma, né? Então, fiquem com Deus, né? Bom final de semana para todos. Eu felicito a turma, né, por esse desafio. É um desafio fazermos um ensino remoto, estarmos aqui nessas discussões. Vou ver se eu já consigo passar um textozinho de hoje para amanhã, mesmo no sábado pela manhã, se socorrer, para que facilite a compreensão dessa aula e aí eu jogo lá como uma tarefa alternativa para vocês, né? Depois a gente vai fixar algumas tarefas obrigatórias, para que a gente possa fazer esse acompanhamento secundário, né, do aprendizado. E podemos, a partir também da incorporação no nosso cotidiano das estagiárias docentes, e eu aguardo que essa questão da monitoria se resolva também, né, pedi aí as chefias, né, para fazer uma consulta, né, sobre essa possibilidade ou não, porque ficaram muito poucos monitores, e aí não é bom. Eu acho bom fazer uma seleção mais ampla, e a gente vai colocando vocês a par de tudo, e vamos fazer esse acompanhamento bem próximos, e dedicado, né, à turma, né? Eu fico muito feliz da gente poder estar ofertando a disciplina agora, e na segunda-feira estarei muito feliz de contar com a presença da maioria ou de todos, né, para que a gente possa fazer um bom debate
sobre todas essas categorias que hoje nós tratamos aqui. Então, um abração, bom final de semana, bons estudos, né? E assim começamos o nosso período remoto. Obrigado.